Quando tudo, né, começa a dar errado no namoro, gente, é alerta para o casamento. Esse vai ser o nosso título de hoje e sobre isso que a gente vai falar. Lembrando que isso aqui é uma experiência, tá? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Maria, né? Aqui eu conto um pouco da minha experiência mesmo, da minha vida amorosa também, de outras pessoas. História assim interessante que às vezes as pessoas contam e também para mim e me dá autorização também para trazer aqui para esse cantinho, tá, gente? As minhas experiências não são só uma experiência minha, tá? É uma vivência minha que eu vou passar para vocês, aonde vocês vai também, já não vai servir para todos, mas de alguma forma, algumas pessoas vão conseguir, né, ver essa experiência minha e se ver nela e de alguma forma eu também vou estar ajudando outras pessoas, né? E isso sim é uma coisa que me deixa muito feliz aqui nesse cantinho. Então, né, pare de enrolação, né, porque eu já tô aqui enrolando um pouquinho, mas não é, gente. Eu gosto mesmo de explicar e direto ao ponto e falar com bastante detalhes. Eu não sou aquela pessoa que gosta de falar pouquinho, né? Então, desde já convido a você a ter paciência comigo, tá bom? Então, bora lá. No início lá do meu relacionamento, não de namoro mesmo, não vai ser de casamento hoje que nós vamos estar falando, de namoro mesmo. Eu tinha por volta aí e uma coisa interessante, eu tinha por volta de 15 a 16 anos, que foi mais ou menos nessa época que minha mãe e meu pai se separaram, né? Que nós íamos morar aqui na Bahia. Nós é da Bahia, mas nós moramos em Brasília. Então eu nunca namorava direito. E também tem um trecho dessa história para trás que um dia eu vou trazer para vocês. E aí, nesse dia que nós viemos morar aqui, eu tive um pouco de liberdade, né? Achei assim, nossa, minha mãe vai deixar eu namorar, lógico, né? Porque minha mãe era mais, assim, liberal. Meu pai já era mais aquele povo bem cascudo mesmo, sabe? Então, quando eu vim morar aqui, só que eu sempre fui uma menina muito reservada. Aí, tá, né? Com os meus 15 anos, entrei aqui, meus 15 anos, vim antes dos 15 anos. E quando foi com 16 anos, né? Aquela curiosidade de namorar. Né? Infelizmente tive um namorado antes desse casamento que também não me deixou muita lembrança e depois talvez eu vou contar essa história pra vocês. Então aqui tem muita coisa boa, é muita coisa boa mesmo. Quando eu falo muita coisa boa é porque é verdade. Então, gente, perdão, Angela, que deu uma balançada, que é tudo improvisado, né? Então, esses tempos que eu tinha esses 16 anos, tem aquela curiosidade de namorar, já tinha passado por uma experiência com isso, dos 15 a 16 anos. Teve uma pessoa na minha vida, né, que só veio para destruir, não para somar. E aí, com 16 anos, conheci esse meu marido agora, né? Eu era nova, né, não tinha experiência, então tudo para mim era normal. Namorei com ele, já trabalhava também na fazenda, né, ajudando em fazendas japonesas, que tudo tem fazenda. E eu via final de semana e tal. Toda vez que eu namorava com ele, a gente aqui tem três vilas, uma primeira Rodavia, a segunda, a terceira. Eu moro na Vila 2. Vila 2, tem a Vila 3, a Vila 1. E lá na Vila 1 era onde conheci, onde tinha esse negócio de festa, sabe? Onde os povos fazia festa demais. E pra gente participar de alguma festinha, a gente tinha que ir lá, tinha que deslocar. E nesse dia eu resolvi, né? Falei, eu vou deslocar. Pedi minha mãe, só que minha mãe com confiança demais, né? Que tudo meu era limpo ali pra ela, em pratos, né? Ela disse, não, você pode ir, porque eu confio em você, né? Mas não vá aprontar, não. Aí levei minha outra irmã, que era menor do que eu. E sempre ia para essas festas, mais minha irmã e tal. Essa minha irmã já tinha até acho que aquele ditado, né? Me leva, né? Pra onde eu ia, eu levava ela. A gente vestia assim as roupas parecidas, porque a gente se achava parecida. Só que a diferença é que eu sou uma pessoa morena e ela é mais clara do que eu. Ela puxou minha mãe e eu puxei meu pai, né? E tal, né? E ela é bem galega, assim, um pouco diferente de mim. E aí eu levava ela. Só que ela é mais fogaiosa do que eu, namorava direto. E eu sempre reservada, namorando só com esse rapazinho, que eu não sabia muita coisa. E ele começou a pisar em mim. E eu também comecei a pisar nele, porque eu também era aquela pessoa, sabe? Se eu pisava muito em mim, eu queria pisar. Quando eu era mais nova, eu não tinha muito o que pensar. Da lá pra cá, né?
enrolava, sabe? Ele me enrolava, ele namorava comigo, se ele arranjasse uma segunda oportunidade, ele namorava também. E aí fomos passando esse tempo junto. E nós namoramos 1 a 2 anos nessa loucura. Às vezes a gente terminava, às vezes a gente voltava, às vezes a gente brigava, às vezes dava certo de dar certo. E uma das coisas assim, de início que eu já tinha que ter percebido ali que não daria certo, que é isso que eu acho que vocês têm que pensar quando você está namorando. Eu dançava muito, eu gostava muito de dançar, sabe? Era uma coisa que vinha de dentro de mim, sabe? Não é nem porque eu queria, mas era aquela coisa, não podia ver uma música, né? Eu tava lá toda me requebrando, gostava de dançar muito, mas não era que eu era uma pessoa vulgar, é que eu gostava realmente de dançar. E ele não gostava de dançar nadinha. Enquanto eu estava dançando, ele estava lá com suas amizades. Tudo o contrário. A gente só se encontrava na hora de vir embora. Era um namoro assim, tipo a escondida. Já tinha algo errado ali. Mas eu continuei insistindo, porque eu queria ver até onde ia. E achei que não gostava muito dele, né? Porque todo mundo que eu namorava 1 horinha e falava, não vou me apegar, né? Tal. Quando chegou um dia, o que ele fez? Começou a ter um relacionamento com outra pessoa, mais velha do que eu, e, lógico, eu era inexperiente, né, gente? E aí essa pessoa foi conquistando o coraçãozinho dele, né? E aí a família apoiou. Por que eu falo a família apoiou? Porque, assim, a família, nem todas. Porque eu era, sabe, morena, né? E o povo diga que não tem gente racista nesse mundo, mas tem. Preste assunto aí nos seus relacionamentos. E então a família, a outra era liso, cabelo, né? Dava 2 de mim e não dançava, não gostava de bagunça como eu. Aí começaram a me julgar pela aparência, tá? Falou, não, que essa aqui não é mulher para casamento, aquela outra é. Não, porque eu também não era de família mais ou menos, a outra era. Que ele foi me machucando por dentro, sabe? Ele me enganando e eu sempre indo atrás, sempre dava uma segunda chance, sabe? Que ele morria de ciúme quando eu dançava, né? Porque eu dançava muito bem, sabe? Aí foi um dia, do nada, gente, ele veio da fazenda. Só existia fazenda nesse mundaral aqui. Ele trabalhava na fazenda e ele veio da fazenda. Pra gente ir pra festa, a gente tinha que pegar carona com as pessoas que vinham de caminhão, de moto, que aqui não tinha esse negócio de acesso a carro não, viu? Ou então você tinha que ir de pé mesmo, voltar de pé. E a gente sempre pegava carona. Nesse dia ele veio, né, de caminhão, não quis me levar, nem quis levar minha irmã. Disse que não dava pra levar, que tal, inventou 1000 desculpas, levou os amigos. Achei muito estranho, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, então eu não vou pra festa não. Não vamos não, né, Lê? Porque minha irmã chama Lila. Eu falei, vamos não, né? Ela falou, não, vamos não. Mas ali só foi um caô, sabe, gente? Aí eu peguei e falei que não ia, e ele acreditou. Aí foi pra festa todo contente, né? Lógico, o homem quando quer aprontar, ele vai mais contente ainda. E eu simplesmente voltei pra casa, respirei fundo, falei, eu vou arrumar uma carona. E aí a mulher de atitude aqui, fui lá, arrumei uma carona. Naquele tempo eu tinha atitude, mas depois do longo dos tempos, a atitude foi acabando, tá? Isso é outra história para outro vídeo. Então, assim, ele simplesmente foi lá e tá. E aí eu peguei, de repente, arranjei outra carona, fui com a minha irmã, né? Desci um quarteirão assim mais longe, né? Um pedacinho mais longe, porque lá não tem quadra, tem assim, tipo um lugar que tinha mais movimento. E fui nos escurinhos, sabe? Andando devagarzinho. E hoje ele me paga, hoje eu descubro o que ele tá escondendo de mim, né? Mas eu já tinha visto a conversa por alto dessa tal de fulana, só que eu queria pegar mesmo com esses olhinhos, sabe? E daí, tá bom, olhei assim, não vi jeito dele, só vi o carro dele. Tá bom, né? Aí fui lá na festa, tá lá, ninguém. Fui num bar que tinha esquerdo do lado, assim, que ele gostava muito de beber lá. Eu fui. Chegou lá ele mais a outra bonitona, né? Sentado numa mesa, comigo não fazia isso, e tomando aquela cervejinha, tá? Menina, aquele me doeu a alma, sabe? Eu nunca tinha sentido nada por ninguém até aí. Aí voltei pra festa, aí chamei uma amiga que eu tinha, que era muito legal comigo. Ela falou, Maria, não importa, um tanto de pessoas querem namorar com tu, que eu não é pra se jogar fora também, né? E aí fui, mas essa amiga, não, eu quero entrar naquele bar, é lá que eu quero ir. Aí ela foi comigo, porque ela fazia assim um pouco o meu gosto, aí chegou lá, eu comprei várias balinhas, chupei várias balinhas,
E na hora que eu terminei de chupar a balinha, ele já foi juntando um tanto de papel aqui na mão, que eu não era cria também não. Juntei um tanto de papel na mão. Mas não tô dizendo pra vocês fazerem isso não, sabe? Foi atitudes inesperadas que eu fiz na hora do nervosismo, que descobri que realmente eu amava aquele homem. Se era amor, se era paixão, acho que era mais pra paixão. E aí, e ele me olhou todo desconfiado, né? Achou assim, nossa, ela me pegou, né? Queria levar as duas direto ao mesmo local, sei lá. E aí, eu sempre fui uma menina de cabeça, né, de novo. Então, eu passei assim na mesa, ele me olhou, eu olhei pra ele, eu olhei pra menina que tava com ele, peguei esse tanto de papel que tava na minha mão, joguei rio na mesa dele, e já sabe, chamei de resto. E peguei e fui embora. É isso que aconteceu. Tá, até aí, tudo bem. Mas não parou por aí, sabe? O que eles fizeram, né? Continuou o relacionamento deles e eu continuei com minha vida de solteira, lógico. Nesse intervalo eu não sei se eu cheguei a namorar paquera com alguma pessoa e parece que era um tal de gaúcho, né, que eu tava namorando assim paquera. Aí ele passava por mim e ficava, gauchinha, sabe, que ele era muito atentado também, sabe, aquelas pessoas atentadas eram ali. Ah, gauchinha, sabe, me tirando do sério e sendo que ele que fez o pior do que eu, sabe. E aí nós continuamos nosso relacionamento. E o que eu aprendi com isso tudo? Por que eu venho falar essa história pra vocês? Por que eu tô explicando isso pra vocês? Pra que vocês não caiam na mesma armadilha que eu caí naquela época. Hoje eu posso olhar pra trás e pegar assim só as partes que eu aprendi, alguma coisa, que foi uma aprendizagem pra mim, né? Desculpa se a palavra não saiu direito, foi uma maturidade, me amadureceu muito esse tipo de coisa que aconteceu comigo. Olhando assim pra isso que aconteceu, naquela época eu não teria, hoje eu madura assim, não teria fazido isso, certo? Mas naquela época que eu fiz isso, serviu pra quê? Pra também eu me valorizar. Como assim? Gente, já pensou, você já percebeu que eu tinha minha irmã que era o contrário de mim, sabe? Você já percebeu uma mulher desesperada correndo atrás de um homem? Eu não era dessas. Então eu me valorizava nessa parte, eu era uma mulher muito determinada no que eu queria. Eu queria aquilo, mas não demonstrava e nem corria atrás. Eu queria ele, mas não fazia o jogo dele, certo? Então isso que eu falo pra vocês. Se já tá começando um relacionamento, aqui uma reflexão entre nós, e o relacionamento não está bom, não tá bom pra você, fuja dele, corra. Porque não é certo você continuar com aquilo ali. Vou ter mais alguma sequência dessa questão aqui que vocês vão entender, tá? Se vocês quiserem mais saber, vocês vão entender. Mas Maria, como assim? Porque se num relacionamento tudo dando errado e você tá insistindo para ver se vai dar certo, ou tá jogando duro para ver se vai dar certo, você acha que vai dar certo? Você acha que isso vai te levar em um lugar melhor? Não. Hoje, eu olhando para tudo que eu já vivi, para tudo que eu tô passando, tudo que eu tô trazendo para vocês aqui, de alguma forma ajudando outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo, o que eu quero alertar para vocês e quero deixar bem claro aqui para vocês é: vocês tá vivendo um casamento ou um relacionamento como esse que eu tô vivendo? Porque do namoro você vai viver o seu casamento parecido, tá? Não fique pensando assim, mas Maria, meu namoro é porque tá namorando, namorando pode tudo. Gente, isso não existe. Se no namoro você aceitar tudo que vem pela frente no casamento, tu vai ter que engolir muita coisa para poder, sabe, respirar. Isso é uma experiência vivida por mim, não foi ninguém que chegou aqui e contou pra mim, tá? Então eu posso dizer com toda firmeza pra vocês. Olha, quando vocês, vou deixar aqui rapidamente pra vocês, quando vocês arranjam um namorado, que você vê que ele já é diferente de você, tanto faz na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de ver as coisas, na maneira de se vestir, na maneira de querer mandar em você, em certos pontos que você faz, achar que você está fazendo algo errado, e mesmo você sabendo que não. Quando você vê uma pessoa que tem vergonha de aparecer com você no meio de gente, tem vergonha de te apresentar para os amigos, tem vergonha de andar de mão dada com você, tem vergonha de mostrar para levar você para conhecer a família dele, tem vergonha de, sei lá, sabe, de muitas coisas, né? Até sentar em uma mesa com você. Então, sai fora.
É o que eu vou passar para vocês hoje. Saia fora enquanto há tempo, porque depois vai dar um rolo igual isso que eu tô te contando. Caia fora. Existe muitas pessoas boas, muitos homens, né? E existe a pessoa certa para cada um de nós, entendeu? Às vezes nem é a pessoa certa, você tá insistindo numa coisa que não vai dar certo depois, e depois que você já tiver com vários fios nas costas, aí você tem que pensar drogado para poder sair desse relacionamento. Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Então não se envolva quando vocês vê que já tá dando tudo errado. E se você quer saber mais dessa história, dessas coisas, né, das minhas experiências, fica ligado aqui nesse canal que eu vou estar trazendo mais sequência dessa daqui, depois a gente vai falar de outra sequência e assim por diante. Se você gostou também, deixa aqui no comentário assim, pra mim, né, saber, né, o que se você já passou por uma experiência dessa parecida, coisa assim, deixa aqui, né? Eu já passei, eu vivi uma experiência dessa, né? E ou se de alguma forma eu te ajudei, você também pode deixar aí. Você me ajudou muito, né? Deixa um comentário pequeno, simples, mas de coração, tá? E é isso aí, a gente tá aqui pra ajudar o outro. Essas experiências minhas, espero que elas ajudem você de alguma forma, tá bom? E beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo.